Novamente, bom dia. Hoje, na nossa palestra, o tema da nossa palestra é formas de expressar o amor. Diferente, né? Geralmente a gente conversa sobre uma passagem do Evangelho, geralmente a gente fala um pouco sobre Umbanda, fala sobre mediunidade, e hoje a gente vai falar sobre amor. E vamos falar de relações, de relacionamentos. E vocês devem estar curiosos, né? Nossa, tema diferente hoje na doutrina, a gente vai falar sobre relacionamentos, né? E principalmente, não só sobre relacionamentos, mas a gente vai falar sobre a base da nossa palestra, são as 5 linguagens do amor. Esse livro aqui é um livro best-seller, que é do Gary Chapman, que fala sobre relacionamentos. Ele tem esse que é específico para casais, ele tem para crianças, tem para adolescentes, enfim. Acabou que foi um livro que repercutiu tão positivamente que ele começou a escrever várias outras formas de amar para vários públicos diferentes, de forma direcionada, intencional, e começou agora a se debruçar também em perdão, porque não tem como a gente falar de amor sem falar em perdão, e ele vem trazendo a sua obra. E aí, vocês vão pensar assim, nossa, uma casa de Umbanda fazendo uma palestra sobre 5 linguagens do amor com base num livro comercial, altamente comercial, né? Porque esse livro, ele não é um livro espiritualista. Muito embora o próprio autor, no livro, ele relata que a grande inspiração da vida dele é Jesus. Ele passa por um período de grandes dificuldades, inclusive no seu relacionamento, e aí ele se inspira em Jesus para fazer o seu trabalho. Ele fala que Jesus, ele fornece a energia espiritual interior para amar, mesmo quando o amor não é correspondido. Aqui nesse mesmo livro, o autor cita Lucas, o evangelista Lucas. E vocês vão falar assim, não, mas não é um livro espiritualista, e ele fala de Jesus, e ele fala de São Lucas. Para ele, São Lucas é alguém que ele tem muita admiração. De todos os evangelistas, Lucas chama a atenção dele. Por quê? Porque Lucas era médico. E imagina um médico ter um olhar para a espiritualidade. Para algumas pessoas é quase água e óleo, né? 2 caminhos diferentes. Mas Lucas conseguia fazer com que esses caminhos de ciência e fé se cruzassem. E o autor ele destaca que Lucas, por ser médico, esse discípulo de Jesus dava uma atenção especial aos detalhes. E isso o intriga. E ele destaca um trecho, aqui no livro também, ele destaca um trecho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão que Jesus sobe a uma das montanhas da Galileia para fazer uma grande pregação. É um sermão muito importante, uma passagem muito importante. Tanto é que depois do Sermão do Monte, essa montanha da Galileia foi considerada como a montanha das boas aventuranças. Ela foi rebatizada pela importância que essa pregação de Jesus fez. E aí, eu separei esse trecho e faço questão de ler do próprio livro, né? Eu poderia abrir a Bíblia e ler daqui, mas eu faço questão de ler por aqui. Ele está no capítulo 6, no versículo 27, 28, 31 e 32. Por que o autor traz esse trecho do Sermão da Montanha, né, escrito por Lucas? Porque a gente vai encontrar também em Mateus, mas por que ele traz em Lucas? Porque ele fala que esse trecho, ele considera esse trecho, e o próprio Sermão do Monte, mas principalmente esse trecho, como o maior desafio do amor. E ele diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também a vocês. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até
odiam os pecadores, amam aqueles que os amam. E esse trecho ele se encaixa num contexto bem específico do livro, que eu não vou contar aqui, não vai ressaltar, mas fica o gostinho para quem quiser se aprofundar na leitura e fazer a leitura de um livro. É um livro bem interessante, é um livro bem bacana. Mas por que eu trouxe essa passagem especificamente também? Porque o Evangelho é sobre isso. Vocês veem que um livro totalmente comercial, best-seller do New York Times, fala de Evangelho vivo. Traz as lições de Jesus para o nosso dia a dia. E o Evangelho está aqui para isso. É a gente extrair o conhecimento disso daqui, que está todo concentrado nesse livro, para a gente enfrentar os desafios da nossa vida. Tá. Mas ainda assim, não foi por isso que esse livro em especial e essa temática foram escolhidas para o dia de hoje. Não foi por causa do Evangelho. A nossa palestra de hoje, ela foi um pedido especial. Ela foi um pedido do Vovô Bento das Almas. Ele me chamou e ele falou assim, carinhosamente, aquele jeitinho do vovô, ele falou assim, olha minha filha, tem muitos filhos que nos tempos atuais já sabem ler, já sabem escrever. Só que hoje, alguns permanecem analfabetos. Só que analfabetos de outras áreas. E as emoções é uma delas. Então, quando a gente para refletir sobre essa questão, sobre lidar com as emoções, a gente acabou de sair de um período de pandemia, onde todas as emoções foram mega potencializadas, elas foram afloradas, né? A gente vem de um momento ainda de estabilização, ainda está tudo muito conturbado, e que até hoje a gente ainda tem resquícios do que a gente viveu lá em 2020, e pessoas ainda tentando se organizar, se compreender, entender o que brotou de dentro para fora naquele período. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre as emoções, porque falar sobre as emoções inclui as formas de receber e de também dar amor, tá? Para a gente começar, a gente primeiro precisa entender o que é o amor. O que é o amor? A palavra amor é uma das palavras mais usadas do nosso vocabulário. A mais usada. E ela é a mais importante do nosso idioma. Ao mesmo tempo que ela é mais importante, ela também é a mais confusa, é a mais complexa. Tem uma música do Arlindo Cruz que eu separei, e aí eu sempre trago exemplos com pontos cantados. Só que, como a gente está fazendo essa pegada diferente, eu quis também exemplificar de uma forma diferente. E aí hoje eu trouxe um samba. Por que eu trouxe um samba, né? Primeiro porque, como a vovó Joana fala, muitas são as formas da gente se conectar com o alto. E a música é uma delas, não importa qual a música, né? Aquelas que são edificantes, a gente se conecta. Mas eu também trouxe esse sambinha porque o samba, ele tem raiz banto, que é a mesma raiz africana dos pontos cantados. É a mesma conexão, é a mesma raiz, da mesma fonte. É a mesma raiz da Umbanda, né? E esse sambinha, ele fala muito bem sobre isso. Ele fala assim, ó. Se perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder, não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim. Então, quantas vezes o amor é um sentimento incompreendido, a gente não sabe como surge, da onde vem, simplesmente ele brota e faz a gente olhar a vida com outros olhos. Assim como os músicos, vários poetas, vários artistas, filósofos e também os cientistas se debruçam sobre essa temática do amor. Porque, como eu falei, é um universo muito complexo, ele é muito curioso, ele
ele instiga de forma artística e também instiga muito a ciência. O amor, ele desempenha um papel central na vida dos seres humanos. E a psicologia, ela reconhece que sentir-se amado é uma necessidade emocional primária de todo ser humano. Então, todo ser humano tem a necessidade primária. Quando a gente fala de necessidade primária, a gente está falando que é a mesma necessidade que a gente tem de comer, de beber água, de dormir, de sentir-se amado. E antes de entrar propriamente dito assim no amor e nas múltiplas formas de demonstrar, de expressar o amor, é importante a gente entender a diferença entre amor e paixão. Quando a gente fala de amor, os sentimentos se misturam, só que na verdade eles são bem diferentes. Amor não é paixão. E aí, novamente, eu vou trazer um sambinha do Arlindo, um grande poeta que expressa sua poesia através da música. Ele tem uma música que explica na prática a paixão. Ela é assim: eu tenho tanto para te falar, não sei por onde vou começar. Toda hora que eu te vejo, quase morro de desejo, acho que é paixão. Entende a diferença do amor? Da música que fala, se perguntar o amor, eu não sei o que é, só sei que ele nasceu dentro de mim, a suavidade disso. Em compensação, quando ele fala de paixão, ele fala, olha, eu não sei nem por onde eu começo, eu vou morrer de paixão, eu fui tomado por esse sentimento e acho que é paixão, eu morro de desejo, eu acho que é paixão. A paixão é aquele fogo inicial, é aquela euforia que dá a ilusão de que existe uma intimidade, de que existe um relacionamento íntimo. É um pico emocional temporário. É algo muito mais instintivo. Algumas pesquisas científicas mapearam que a paixão, ela cumpre um ciclo. E que esse ciclo, em média, ele dura aproximadamente 2 anos. Então, os 2 primeiros anos de qualquer relação, né, ela ainda está muito movida por aquele fogo da paixão. Depois que essa média, isso é uma média, tá, gente? Para alguns casais mais rápido, para outros um pouco mais, enfim, é uma referência. Em média, ela não consegue se sustentar por mais tempo. Em média, ela não dura mais que isso. E aí, depois desse período, o sentimento, ele se transforma. Ou ele pode se transformar no amor, ou ele pode simplesmente se desfazer. Ele pode virar amizade, ou pode envolver outros sentimentos. O amor, ele é diferente. Já o amor, ele vai reunir razão e emoção. A paixão a gente pode colocar que ela é tomada pela emoção, ela é altamente emocional. Já o amor não. O amor equilibra a emoção e a razão. O amor, ele implica vontade. Para amar, a gente tem que ter vontade de amar. E ele requer disciplina. Entende a diferença? Consegue perceber sutilmente a diferença? Que se eu escolho amar, porque amar é uma escolha. Se eu escolho amar, eu preciso empregar vontade, mas eu preciso ter disciplina para sustentar o amor. Além disso, é necessário que a gente reconheça a necessidade do crescimento pessoal. O amor não é raso. A gente pode entender que na paixão a gente joga semente. E aí a gente vai, dependendo da paixão, a gente vai regando. Se a gente souber regar bem, começa a brotar uma raiz. E aí o amor vai ser encarregado da raiz se aprofundar, né? Aquele limite lá dos 2 anos da paixão é as raízes crescendo. E dependendo desses 2 anos, se a gente aguar menos ou aguar mais, aí
pode acabar matando essa plantinha que pode crescer e virar árvore do amor, digamos, fazendo essa analogia breve. E para nós termos saúde emocional, a nossa necessidade de amor, ela deve ser saciada. E não apenas saciada pelo outro. Eu não estou falando aqui somente do amor entre parceiros. A gente tem que pensar que a nossa necessidade de amor, ela pode sim ser saciada pelo nosso parceiro, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos. Só que a gente não pode esquecer do principal, que coincidentemente, aquelas aspas bem, é um pouco do que o Lucas falou na preleção. Eu preciso ter o meu amor próprio. Ele precisa ser o primeiro combustível para saciar a minha necessidade de amor emocional. Porque se eu não consigo saciar a minha necessidade de amor com o meu amor próprio, como é que eu vou receber o amor do outro? Se eu não estou conseguindo nem lidar com o meu, se eu não consigo nem receber e transformar o meu. Então, a gente começa por aqui, começa com o nosso sentimento, nosso amor próprio, para que a gente consiga dar e receber o amor do outro e assim a gente ter a nossa necessidade emocional suprida e saciada. O autor gosta de usar um termo de tanque emocional. Tanque emocional cheio. Como se a gente pensasse no amor como uma bateria de celular. E essas pequenas formas, essas pequenas linguagens de amor, é como se fosse botar o nosso tanque emocional na bateria. Coloca na tomada e aí a gente preenche a nossa bateria, o nosso tanque emocional. E aquele que opta por amar vai encontrar várias maneiras adequadas de expressar essa decisão. Como eu falei, você precisa escolher amar. E aí, como a gente pode satisfazer a profunda necessidade emocional de sentir o amor de alguém? Pode ser através das 5 linguagens do amor. Quais são as 5 linguagens? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, presente e toque físico. E aqui vale uma observação. Essas 5 linguagens, elas são uma referência, tá? Não significa que a gente vai se reduzir, que a gente vai se limitar nas 5. Então, eu vi lá as 5, não me encaixo em nada, isso significa que eu não sei amar, não estou pronta para amar, também não sei dar nem receber. Não é bem assim que funciona, tá? O que acontece é que elas são uma referência, só que cada um, no seu íntimo, através do autoconhecimento, através da autoobservação, vai entender como é que o amor te toca, como você se sente amado e como você transmite amor. E, digo mais, através do autoconhecimento e através da observação daqueles que nos rodeiam, a gente vai conseguir sentir qual é a linguagem de amor do outro para que a gente possa retribuir aquilo que a gente recebe. Uma outra observação que eu queria falar, né, assim, que é importante antes da gente entrar nas 5 linguagens, a gente entender esse universo, que além dessas 5 referências, que vocês podem sentir outras formas de amar, nós entendemos que ela aparece numa escala. Então, eu tenho uma forma predominante, eu tenho a minha linguagem primária, como o texto diz, né? Eu tenho a minha linguagem primária e eu posso ter todas as outras linguagens de amor. Cada uma num grau específico, ou então posso ter linguagens empatadas, tá? E da mesma forma que a gente tem uma tendência a referenciar de imediato o nosso parceiro, porque quando eu começar a falar, vocês vão começar a lembrar das pessoas e começar a ver se aquilo se encaixa ou não com vocês, né? Só que a ideia o amor é universal, e a ideia dessa linguagem universal é que a gente possa identificar todos aqueles que estão no nosso convívio. Então, que eu consiga entender como é que eu demonstro meu amor para minha mãe, como ela me demonstra amor, como eu posso demonstrar para o meu filho. Então, que a gente possa fazer
olhar, não necessariamente como casal, mas as relações, mãe e filho, avó e neta, amigos, né? A gente troca a relação de amor com os nossos amigos, então que a gente possa ter esse olhar mais amplo do que apenas relacionamentos. E uma outra observação também é sobre as crianças. As crianças pequenininhas, como Miguel, Caetano, até a idade da Bia e da Dani, para elas, para as crianças, todas as linguagens são linguagens de amor. Todas as linguagens enchem o tanque emocional das crianças. Então fazer um carinho, já estou adiantando aqui, dando um spoiler, né? Fazer um carinho ou dar um presente, para uma criança vai ter o mesmo peso, para um adulto já não. Então vamos lá, né? A primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. O que seriam palavras de afirmação? É quando a gente utiliza palavras edificantes, elogios verbais, palavras de apreciação, são verdadeiros comunicadores do amor. Elogios, eles são motivadores. Quem não gosta de ser elogiado, né? Assim como a gente pode usar palavras encorajadoras. E aqui vale uma observação, porque o encorajamento, ele exige uma certa empatia. E o que seria empatia, né? É muito comum a gente escutar que empatia é você se colocar no lugar do outro. Só que essa é uma definição que a gente, pegando por um ponto de vista mais científico, digamos assim, a gente entende essa definição de empatia como algo muito pobre, muito superficial, muito raso. É se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque é muito difícil me colocar no lugar do outro. O outro tem as histórias dele. O outro tem as experiências vividas, a história de vida, a formação dele é diferente da minha. Então, quando eu falo, me colocar no lugar do outro, eu estou esquecendo o principal ponto. É que eu devo levar em consideração me colocar sim no lugar do outro, tentar compreender aquilo que ele está sentindo. Só que a perspectiva não é minha, a perspectiva é dele. Eu tenho que tentar compreendê-lo, só que do ponto de vista dele. Isso é ter empatia. Quando a gente só tenta se colocar no lugar do outro, a gente está sendo simpático. A gente está fazendo simpatia. A gente é simpático à dor dele. Mas quando eu olho pelo ponto de vista dele e consigo sentir aquilo que ele está sentindo por conta das experiências, da história de vida, da formação, de tudo aquilo que ele passou, de como ele vê o mundo, que é diferente de como eu vejo, quando eu consigo fazer isso, aí sim eu estou sendo empático. E para isso, quando a gente fala de encorajamento, a gente precisa dessa empatia. Porque como a gente está falando de dar amor, não adianta eu falar para ela como eu falaria para mim. Como é a forma da Luíse receber o amor? Sejam através de palavras de afirmação. Então eu tenho que pensar no outro para falar de forma encorajadora. Mas se não souber por onde começar, pense em você, que também já é um bom caminho. Uma outra forma da gente usar palavras de afirmação é a gente utilizar palavras gentis. O amor é gentil. Assim como também a gente pode usar palavras humildes. Por quê? Porque o amor ele faz pedidos e não exigências. É diferente. O pedido, ele introduz uma escolha. Quando a gente exige, a gente quer que aquilo seja feito. Quando a gente pede, a gente dá o direito ao outro de escolher. E amar é sempre uma escolha. Eu vou falar isso desde o início até o fim. Eu estou falando isso muitas vezes. Porque é importante que a gente fixe na gente que amar é uma escolha. A gente precisa escolher amar. A gente precisa escolher amar e precisa escolher ser amado. E esse poder de escolha é que torna o amor tão significativo. As palavras de afirmação é você comunicar emocionalmente que você se importa com o outro,
que você o respeita, que você o admira, que você tem o carinho por ele, e é você fazer algo para que você possa agradá-lo. As palavras de afirmação, elas não precisam ser só ditas. Elas também podem ser escritas. E o legal de quando você escreve, falar também é muito bom, mas o legal também de quando você escreve as palavras de afirmação é que ela pode ser lida várias vezes. Então, num momento de um pouco mais baixa, recorrer àquilo faz com que a gente se sinta bem. Então, pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser um bilhetinho escrito à mão, pode ser um post-it colado no espelho do banheiro ou na porta da geladeira. Pequenos gestos. Não precisa ser nada muito grandioso para demonstrar o amor. Então, como é que seriam alguns exemplos de palavras de afirmação? Nossa, você fica muito bem com essa roupa. Nossa, você está muito bonito hoje. Eu fico muito feliz quando você consegue me pegar no trabalho, quando você consegue me pegar na escola. Eu adoro o fato de você ser tão responsável, eu me sinto segura com você, eu sei que eu posso contar contigo. Eu tenho orgulho por você ser tão estudioso. Eu me sinto especial quando você me ajuda, ou quando você me oferece ajuda. E por aí vai. Mas para sentir, né? Eu gostei de trazer alguns exemplos, porque pode ser muito vasto. Não precisa ficar preso a um eu te amo. Mas elogia. Seu sorriso hoje está diferente, está contagiante. Tempo de qualidade. Sabe quando o filho chega da escola, depois passou o dia lá, chega da escola cheio de novidade, querendo contar tudo o que aconteceu, e aí fala das novidades, chega super empolgado. Quando o cuidador para o que está fazendo e escuta o filho contar as novidades, isso é tempo de qualidade. Às vezes o filho já cresceu e ele chega do trabalho querendo contar as novidades. Isso também é tempo de qualidade, porque só muda a chave, né? Primeiro o filho chega da escola contando novidade, depois chega da faculdade contando novidade, depois chega do trabalho contando novidade. E parar para ouvir é um ato de tempo de qualidade. E é importante primeiro a gente entender que qualidade é diferente de quantidade. Eu posso passar o dia inteiro com meu filho, só que se eu estiver arrumando a casa, mexendo no meu celular, fazendo outras coisas, eu não estou tendo qualidade naquele tempo com ele. Tempo de qualidade é a gente falar dando atenção a alguém. Atenção plena. Não é meia atenção, é atenção inteira. É a gente não pegar no celular, é a gente falar olhando nos olhos, é a gente dar atenção mútua. E isso, hoje em dia, é um desafio muito grande, porque hoje em dia a gente tem muitas distrações. Hoje em dia, do lado de fora, a gente é intencionado a produzir muito. Nossa, eu tenho que... A gente tem conversado até, a gente conversa às vezes sobre isso no sentido de... Antigamente, na época dos meus pais, era aquele padrão. Meu pai trabalhava, chegava em casa do trabalho, jantava em família, a gente conversava, via uma televisão, assistia um jornal, uma novelinha, ok, vamos dormir e nos preparar para o dia seguinte. Hoje em dia, nós somos hiperestimulados a produzir o tempo todo. Então, eu tenho que fazer graduação, pós-graduação, ser fluente no inglês. Se eu já tenho inglês, eu tenho que fazer espanhol, depois um terceiro idioma, porque senão eu já não fico tão competitivo no mercado. Eu tenho que, no tempo que eu vou para o trabalho, ao invés de eu ouvir uma musiquinha relaxante, eu escuto um podcast, porque eu preciso acelerar meu processo de desenvolvimento profissional. Quando eu chego em casa, eu estou exausto, mas eu não posso parar. Eu tenho que fazer academia, porque eu tenho que ter um corpo sarado, porque senão eu estou fora do padrão. E aí eu estou o tempo todo sendo hiperestimulado. Mas espera aí.
Alguém lembra de respirar dentro dessa rotina? E o tempo de qualidade é um pouco sobre isso. É sobre a gente parar um pouquinho. Uma das formas da gente demonstrar tempo de qualidade, expressar tempo de qualidade, é através da conversa de qualidade. É um diálogo solidário, e aí é um diálogo e não um monólogo. Não é um falando e o outro só ouvindo. É um momento em que dois indivíduos compartilham experiências, compartilham pensamentos, sentimentos, desejos, em um contexto amigável e sem interrupções. Esse tempo de qualidade, ele é vivenciado através do diálogo, que é fundamental para a percepção emocional de ser amado. A diferença entre palavras de afirmação e conversas de qualidade é que nas palavras de afirmação a gente dá uma ênfase, a gente se concentra naquilo que é dito, naquilo que nós falamos. E na conversa de qualidade, a gente se concentra naquilo que nós escutamos. Porque quando eu estou ouvindo o outro no tempo de qualidade, eu não estou pensando no que eu vou falar. Eu estou inteiro ouvindo o que o outro tem para me dizer. E quando chegar a minha vez, eu vou falar e o outro vai estar inteiro ouvindo aquilo que eu tenho para dizer. A conversa de qualidade, ela não exige apenas a solidariedade ao ouvir, né? Mas ela também revela uma disposição a você revelar sentimentos pessoais. Você está disposto a revelar esses sentimentos pessoais. E para alguns de nós, adultos, isso pode ser muito difícil. Pode ser algo penoso, pesado. Porque muitos adultos cresceram em lares que essa expressão de sentimentos, expressões de pensamentos não eram incentivadas. E tem alguns outros lares que não é nem o fato de ser incentivado. Dependendo da formação, da criação que a pessoa teve, expressar amor, expressar pensamentos poderia ser condenado. Então, a criança cria aquele padrão e ela cresce e se torna um adulto que não consegue falar sobre sentimentos, expressar os sentimentos. Levanta a mão aqui, quem já ouviu. Para de chorar e engole agora esse choro. Ou assim, deixa de frescura, você é muito fresco. Também. Ou assim, sentir raiva é muito feio. Não pode sentir raiva. Aí eu tô esperando. E provavelmente é só a repetição de um padrão escutado e que vai se repetindo. E aqui eu vou fazer um parênteses, uma observação fugindo um pouquinho, né, mas aproveitando o momento. Antes eu tinha colocado na primeira versão da minha palestra, que depois a gente vai lendo, estudando para falar e vai aperfeiçoando. Na primeira versão eu tinha colocado assim: e agora levanta a mão quem faz isso com os seus filhos. E eu ia falar, não levantem, porque a gente aprende desse jeito, acha horrível, mas na hora de aplicar, repete, né? Faz igualzinho. Mas enfim, o objetivo não é fazer, é só uma construção, tá? Por quê? Porque a gente, na sociedade, de uma forma geral, e aí eu tô falando de média, tá, gente? Não tô falando de uma forma bem generalista. A criança, ela aprendia cada vez menos, mas ela aprendia que expressar sentimentos de tristeza, expressar sentimentos de nojo, expressar sentimentos de raiva era algo ruim. Ou seja, expressar emoções negativas é algo inapropriado, não pode, é proibido. E aí, com isso, a criança começou a aprender que ela tinha que guardar todas aquelas emoções,
todos aqueles desapontamentos que ela vivia, ela começou a guardar para si, não revelar, porque ela entendeu que era errado falar sobre aquilo. E aí ela cresce seguindo aquele padrão aprendido e validado e reforçado na infância. Imagina como chega na fase adulta. Vai ser aquela pessoa que fala livremente sobre seus pensamentos, sobre as suas emoções, conseguindo compreendê-las, ou vai ser aquele adulto que reprime aquilo que sente porque não sabe, como não teve contato, como não trocou, não sabe lidar com aquilo? Vai ser um adulto que vai permanecer com esse padrão e vai tentar negar ao máximo os seus sentimentos. Porque aprendeu que era errado. E aí, quando algo muito grandioso acontece e chega um momento que o adulto não sabe mais guardar, ele explode. E aí ele não sabe lidar com aquelas emoções, porque desde a primeira infância, desde pequenininho, não foi ensinado a lidar com as emoções. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, dentro das linguagens, para falar um pouquinho de emoções. Primeiro a gente precisa entender o seguinte: emoções são apenas emoções. As emoções por si próprias, elas não são nem boas nem ruins. Quando eu falo que a tristeza, o nojo, a raiva são emoções negativas, é uma forma de falar para que vocês compreendam que é algo que tem uma conotação social como negativa. Mas ela é apenas uma emoção. Por quê? Porque as emoções, elas refletem uma necessidade básica nossa. É como se fosse um sinal de alerta no nosso cérebro. E que como a gente não é habituado a pensar sobre os nossos pensamentos, a gente simplesmente sente. E quando a gente sente, é o nosso cérebro dando o sinal de alerta para o nosso corpo, falando: atenção, eu estou aqui porque existe alguma necessidade básica sua que não está sendo atendida. Então, para e olha para você. Porque as emoções falam sobre a gente. Um outro parênteses aqui: quando a gente sente raiva do outro, é sobre a gente que a gente precisa reparar. É uma emoção nossa. É uma necessidade básica nossa que não está sendo atendida. As emoções, elas são simplesmente uma reação psicológica aos acontecimentos da vida. É aquilo que a gente não controla e não deve controlar. A gente precisa compreender. É diferente. Controlar é diferente de compreender. E o mais importante não é o que a gente sente. Não são as nossas emoções, não é aquilo que é sentido. Mas é o que a gente vai fazer com aquilo que a gente sente. Qual é o comportamento que eu vou ter a partir daquela emoção? Se eu tenho raiva de alguém, eu posso simplesmente ou ir para cima da pessoa, ou eu posso parar, nomear aquilo que eu estou sentindo, entender por que eu estou sentindo e ficar na minha, porque a emoção é minha. Por mais que, mas ele estava implicando comigo, não. Se não te atingisse, você não sentiria aquela emoção. Se não te tocasse, você não sentiria aquela emoção. Tá? Então, como que a gente lida com as nossas emoções? Porque a emoção, ela fala sobre essa necessidade nossa, né? Então, a gente vai identificar as nossas emoções. Nossa, eu estou me sentindo triste. Eu estou com uma tristeza. Eu estou com raiva. Eu estou feliz. Eu estou alegre. Eu estou preocupada. Eu estou ansiosa. A gente vai identificar. O primeiro ponto é identificar as nossas emoções.
O segundo ponto é acolher as nossas emoções. Então não é fingir que se eu estou com raiva, fingir que eu não estou sentindo isso. Não. Porque quando eu finjo que eu não estou sentindo, ela só aumenta. Quando eu acolho, eu estou sentindo raiva. Eu entendo o que está acontecendo comigo. E aí eu posso fazer uma análise da situação e entender por que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo aquela tristeza? Por que eu estou me sentindo ansiosa? E a partir daí, escolher racionalmente o que vai fazer com aquilo, com aquela emoção. As emoções, elas são igual bolhas de sabão. Elas vão e vão embora. Se ficar paradinho, ela vai embora. Bom, a próxima linguagem é atos de serviço. Então, ações como preparar o jantar, colocar a mesa, lavar a louça, passar o aspirador de pó na casa, trocar a fralda do bebê, tirar pó da estante, passear com o cachorro, pagar a conta. Tudo isso são atos de serviço. Para a gente fazer atos de serviço, os atos de serviço, eles exigem dedicação, exigem tempo, exigem energia, exigem planejamento, exigem esforço, tudo isso para que eles se concretizem, tá? E se são realizados de uma forma positiva, com um espírito positivo, eles são verdadeiras expressões do amor, tá? Os atos de serviço, eles não devem ser forçados. Tipo, vai lá lavar a louça. Isso não é um ato de serviço, tá? Isso acaba sendo uma exigência, né? Às vezes nem sempre é um pedido. Tipo, você pode lavar a louça? Às vezes vai lá lavar a louça. Então, os atos de serviço, eles não devem ser forçados. Primeiro, porque ninguém gosta de fazer nada forçado. Ninguém gosta de ser forçado a nada, né? E o amor, ele é sempre dado livremente. Ele não pode ser exigido. E aqui vai uma nova observação, né? Pensando numa relação conjugal, a gente não deve levar em consideração o comportamento movido pela paixão. E aqui eu volto de novo na paixão. Por que a gente não deve levar em consideração quando o comportamento é movido pela paixão? Porque quando a gente está apaixonado, simplesmente a gente quer fazer tudo pelo outro. A gente está naquela euforia tão grande, tão viva, que a gente quer fazer tudo. E acaba que, quando aquele ciclo da paixão encerra, a gente volta para o nosso comportamento habitual. Por isso que o pessoal brinca, né? Ah, compra o gato por lebre. Na verdade, não. É porque no momento da paixão, você está super empolgado, sabe? E aí, quando aquele ciclo termina, você volta a ser quem você era. Nenhum comportamento que não seja seu se sustenta por muito tempo. E aí, geralmente, as nossas ações, nesse momento, né, da paixão, elas são modeladas, são influenciadas pelo modelo que nós vimos os nossos pais, ou aqueles cuidadores que estavam mais próximos de nós. Elas são influenciadas pela nossa própria personalidade, pelas nossas percepções do amor, pelas nossas emoções, nossas necessidades, os nossos desejos. Tudo isso influencia no nosso comportamento. Mas uma coisa é certa. Depois que esse ciclo da paixão acabar, aquele comportamento de quando nós estávamos apaixonados, ele vai mudar e vai entrar num padrão de normalidade. Normalidade para quem? Não para o casal apaixonado, mas para a pessoa na sua individualidade, tá? A gente volta a ser o que a gente sempre foi. Por isso que o amor é uma escolha e não pode ser forçado. O amor, gente, é uma construção. É algo que a gente vai construindo. E o ato de serviço, ele não pode ser exigido. Quando ele é feito, ele também não pode ser criticado. Imagina a seguinte cena. Acabou o jantar, família toda reunida à mesa. Acabou o jantar.
E aí a filha pega a louça e lava, sem nenhuma intenção por trás. Não é para aumentar a mesada, não é para poder sair no final de semana, sem nada em troca, simplesmente com a intenção de agradar. E aí, depois que ela terminou de lavar toda aquela louça, poderia ser outra atividade. Depois que ela terminou de lavar toda aquela louça, vira a mãe ou o pai ou o cuidador e fala assim: nossa senhora, que porcaria isso, hein? Não adiantou nada, ficou mal, lavou mal a peça, continua tudo sujo. Todo aquele ato de serviço, toda aquela expressão de amor se desmoronou. Não valeu de nada. Então, as críticas e as exigências podem acabar causando um afastamento e invalidando a expressão de amor. Uma outra linguagem de amor, e essa é uma linguagem universal, entendida por todos, não importa a cultura, né? Porque em todas as culturas estudadas, presentear faz parte do processo amoroso. Então, um presente é algo que você pode segurar nas mãos e dizer: olha, ele estava pensando em mim. Nossa, ele lembrou de mim, ele sabia que eu queria isso, ele lembrou de mim. Por quê, gente? Porque é preciso pensar em alguém para presentear. Você precisa pensar naquela pessoa para dar o presente. O presente em si é um símbolo desse pensamento. E não importa se ele custa dinheiro. Pode ser um bombonzinho de R$ 1,99. A balinha do tio do sinal. Poxa, eu vou comprar porque meu filho gosta dessa balinha. E ainda ajudo o moço. Ou pode ser uma joia. Pode ser algo grandioso. O que vai importar aqui não é quanto custa, não é o valor. É o quanto de amor você colocou naquele ato. O quanto que você lembrou daquela pessoa e quis presenteá-la. Porque o mais importante é que você pensou na pessoa, né? Você pode, inclusive, fazer o presente e não gastar nada. Geralmente, criança pequena, tipo, na idade do Rafa, gosta de fazer desenho e dar para a mãe, né? Então, isso é dar presente. Isso é um ato de amor. E não é apenas a intenção do pensamento que conta. Porque quando a gente só pensa e, pensei, lembrei do fulano hoje, mas a gente não consegue materializar que de fato a gente pensou na pessoa, né? Não é apenas a intenção do pensamento, mas o pensamento expresso pelo presente, que vai expressar aquele amor. E os símbolos, eles possuem valor emocional. O ato de presentear é a linguagem do amor mais fácil de ser aprendida. Eu estava falando que às vezes é difícil a gente falar palavras de afirmação quando a gente não consegue se expressar muito bem, às vezes é muito tímido, a pessoa é muito tímida, muito reservada, às vezes falar é um grande esforço, né? Muitas vezes fazer um ato de serviço, a pessoa fala assim: nossa, sou muito desembolsado, não sei lavar nenhuma louça e tal. Mas se a pessoa quer aprender alguma linguagem de amor, a mais fácil de ser aprendida é a do presente. E o mais importante, não precisa ter uma data especial. Quando a gente quer presentear, quando a gente lembra de alguém, a gente simplesmente presenteia. A próxima linguagem é o toque físico. Há muito tempo se sabe que o toque físico é uma maneira de comunicar amor emocional, tá? Em diversos projetos de pesquisa na área do desenvolvimento infantil, eles chegaram a uma conclusão muito importante. Bebês que são segurados, beijados, abraçados, desenvolvem uma vida emocional mais saudável do que aqueles bebês que foram deixados por longo tempo sem contato físico. E aí, contato físico pode estar a criança do lado da mãe, só que no carrinho. Não está tendo contato físico. Isso impacta.
E aí, pegando também de novo, como antigamente, né, padrões do passado, a gente ouvia antigamente, ouvia muito as mães falarem assim, não, deixa ele no berço, deixa ele chorar, ele vai parar sozinho, deixa ele no berço porque você já ensina desde pequeno que a vida não é fácil. Só que hoje a gente já consegue comprovadamente, cientificamente, entender que a gente pode sim ensinar para os nossos filhos desde pequeno que a vida não é fácil, porque não é mesmo. Só que a gente pode fazer isso com carinho. A gente pode fazer isso dando carinho. Tem também um estudo muito bacana, muito interessante, que ele foi realizado com chimpanzés. Tá? Pegaram, observaram por muitos anos bandos diferentes de chimpanzés. E aí, o que foi percebido? Aqueles chimpanzés que se tocavam mais, e aí pensando em macacos, né, assim, como que eles se tocam? É um rolando na grama com o outro, um brincando com o outro, às vezes fazendo carinho, porque dá pra ver quem gosta de ver National Geographic, esses programas assim, nesses canais, ou ver no feed lá, nos reels dos stories, quem gosta de ver bichinhos, sempre vem mais bichinhos, que às vezes eles fazem carinhos, eles catam piolho, fazem brincadeiras. Tudo isso é toque físico, tá? E esse grupo que tinham mais dessas brincadeiras, desse contato do toque físico, eles conviviam entre eles por muito mais tempo. Logo, concluiu-se, né, através de pesquisa, que eram relações saudáveis para eles se manterem ali. Já os grupos que não tinham tanto disso, eles se dispersavam com muito mais facilidade. E por eles se dispersarem, eles ficavam muito mais vulneráveis. Então, aqueles que tinham toque físico com muito mais frequência, tinham também longevidade. E aqueles que não tinham isso, também morriam mais cedo. Porque ficavam mais vulneráveis, né? O toque físico, ele aproxima e fortalece as relações. Seja fazer um carinho, seja beijar, abraçar, fazer um cafuné. O toque físico, ele também pode ser um poderoso veículo para comunicar o amor conjugal. Então, além de fazer o carinho, abraçar, beijar, a gente também pode dar como exemplo de toque físico para casal, especificamente, andar de mãos dadas. E a própria relação sexual. Também são formas de comunicar esse amor emocional, né? E aqui vale uma outra observação. É um erro muito comum a pessoa que possui um desejo sexual com mais intensidade acreditar que a sua linguagem primária de amor é o toque físico. Não necessariamente, tá? Por quê? Porque para a maioria dos homens, o desejo sexual ele tem uma razão física. Ou seja, o desejo sexual é estimulado pelo acúmulo de espermatozoides e de fluidos nas vesículas seminais. E quando essas vesículas estão bem cheias, existe um impulso físico para aliviá-las. Assim, o desejo sexual do homem, ele tem uma base fisiológica. Já para a maioria das mulheres, o desejo sexual ele se influencia muito mais pelas suas emoções. Se a mulher se sentir admirada, se a mulher se sentir apreciada, ela deseja ter intimidade física com seu parceiro. Mas sem a proximidade emocional, ela vai ter pouco desejo físico. O seu impulso biológico, o seu impulso sexual biológico, ele está profundamente ligado às suas necessidades emocionais. Então, é importante que a mulher se sinta admirada,
é importante que a mulher se sinta querida, é importante que ela se sinta amada, protegida, segura, para que aumente esse desejo. Bom, eu acredito que conforme nós fomos falando, né? Conforme eu fui falando aqui, cada linguagem, acredito que conforme eu fui falando aqui, cada linguagem vocês já devem ter selecionado a de vocês, né? E não só a de vocês, mas principalmente as pessoas que convivem próximos a vocês. Porque eu preciso também, para me relacionar bem, eu preciso tentar compreender a linguagem do outro para que eu possa fazê-la. Porque muito provavelmente é diferente da minha. Bom, com isso eu encerro a palestra de hoje. Eu espero que tudo que a gente conversou nessa manhã seja levado para o dia a dia de vocês. O principal objetivo da gente trazer essa palavra sobre amor, sobre relacionamentos de uma forma geral, é fazer com que a gente, esse grupo que esteja aqui, melhore as suas relações, e aí relações de uma forma ampla. Melhore com seus parceiros, melhorem com seus filhos, com seus pais, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, que promovam mais relações saudáveis. O objetivo principal é esse, né? Quando o vovô falou pra gente falar um pouquinho sobre emoções, é pra gente conseguir encontrar o caminho para chegar no coração do outro, e quando o outro não consegue chegar no nosso, que a gente consiga falar para ele qual é a forma dele chegar no nosso coração. E essas são linguagens de amor universais, né? E que cada um possui alguma forma de expressar, alguma forma de se sentir amado, alguma forma de ganhar e receber amor. Por mais que às vezes a sua linguagem não está sendo tocada, que a gente possa de alguma forma entender que é o esforço do outro tentando demonstrar amor pra gente.